queridos filhos da igreja, reverendos padres, veja bem, não seria muito custoso para todos nós respondermos uma pergunta. Digo isso tendo em vista a temática da festa deste ano, tão bonita, que nos chama tanta atenção. Olhai para mim e sereis salvos. Vamos repetir junto com o padre. Olhai para mim e sereis salvos. Uma pergunta, a primeira. Você veio para cá, saiu da sua casa, deste dia cheio de dúvidas, onde celebraríamos? Lá no Mastro, aqui. Eu teria a graça de celebrar pela terceira vez seguida no mesmo Mastro, mas estou celebrando de qualquer forma no mesmo Mastro, diante da organização desta noite. Aqueles que vieram, que rezam conosco, aqueles que são de fora. Você veio para aqui no dia de hoje para olhar para Ele ou para que Ele olhe para você? Porque, diante da temática da festa deste ano, é um pedido de Deus feito para que todos nós olhemos para Ele. Então, este pedido de Deus, para que o nosso olhar e os nossos olhos, eles nos enganam bastante. Os nossos olhos, eles fazem com que a gente se perca bastante, porque às vezes você está aqui, pode correr o risco de você estar numa missa, olhando inclusive para o padre pregando, mas a sua cabeça, o seu pensamento está distante nas suas preocupações, naquilo que você tem para fazer logo mais, no calor que você vai enfrentar logo mais à noite, na conta de energia que talvez está para vencer. Então nós trazemos muitas preocupações e corremos o risco de os nossos olhos estarem fitos em algum lugar, voltados para alguma direção, mas verdadeiramente o nosso sentido não está naquele local. Então nosso Senhor nos pede em toda esta festa para que voltemos o nosso olhar para Ele, para que sejamos salvos. Levante a mão quem veio em busca de um milagre hoje. Padre, quem estava na missa de meio-dia lá em Cedro não levantou a mão hoje, porque eu instruí, não levante. Não levante. Sabe por quê? Porque se avançarmos um pouco mais na compreensão daquilo que Jesus, Filho de Deus, o bom Jesus, o que Ele veio fazer, e pararmos diante das situações de milagres, conforme aquilo que os santos evangelhos nos relatam, aquilo que os Atos dos Apóstolos nos relatam, se pararmos diante dos milagres, nós vamos encontrar um fim. Foram poucos. E assim mesmo, os textos sagrados ainda nos revelam que outros grandes feitos foram ainda acontecidos. Só que nosso Senhor não veio para fazer milagre algum. Ele não precisa fazer milagre algum, porque Ele veio para nos trazer a salvação. Então, se pararmos diante dos milagres acontecidos na casa do meu vizinho do lado, do meu vizinho do outro lado, da frente da minha casa, e quando eu começo a ler o livro da minha vida, o livro da minha família, e não consigo identificar a mesma quantidade de milagres acontecidos no terreno vizinho, então eu começo a fechar o meu coração, porque as frustrações vão tomando conta, o meu coração vai sendo endurecido, porque eu vou caindo na expectativa falsa de que Deus não olha para mim, de que Deus retirou a sua mão poderosa sobre a minha cabeça, sobre a vida da minha família. Então, pararmos diante dos milagres que o Senhor fez,
desejarmos simplesmente que Ele faça um milagre conosco no dia de hoje, é muito pouco diante daquilo que Ele já derramou em toda a sua igreja. Então nós precisamos caminhar no terreno seguro, embora estarmos navegando no mar revolto da vida, neste oceano onde nós não conseguimos enxergar muito bem aquilo que tem abaixo dos nossos pés, mas carregamos a certeza de que, olhando para o Senhor, contemplando as maravilhas que Deus fez, que Deus faz, na expectativa daquilo que Ele ainda vai fazer por toda a sua igreja e continuamente o faz, então eu vou retirando esta carga de que Deus precisa olhar somente para mim. Aí, diante dos meus insucessos, diante dos meus fracassos, ou em maiores escalas ou em menores escalas, eu vou desobstruindo esta via que faz com que eu consiga contemplar o olhar misericordioso de nosso Senhor. Digo isso porque, se voltássemos para a liturgia do dia de ontem, e São Marcos, e nós estamos lendo, escutando, meditando o Evangelho de São Marcos ao longo de todo este ano, se voltássemos para o dia de ontem, nós encontraremos ali uma expressão, a multidão do povo que acompanhava a Jesus Cristo. E em tantos momentos nós temos uma multidão ao lado dele, uma multidão faminta, uma multidão sedenta, uma multidão que murmura. Não é diferente do nosso tempo, não é diferente do hoje da nossa história. Nós também temos fomes, no plural, nós também temos sedes, também no plural, de tantas e tantas coisas que somos capazes de elencar agora. Nós também murmuramos, e não tenha dúvidas, Deus compreende a nossa fome, Deus compreende a nossa sede, mas não suporta a nossa murmuração, porque um coração que murmura é um coração que não tem gratidão, que não reconhece. Um coração que murmura é um coração que ama falsamente, e não se ama falsamente, ou se ama de verdade, ou então não se ama de jeito nenhum. Ou se ama para valer até doer, ou então é tudo balela, história para boi dormir. Um dia desses, meditava lá com a minha comunidade, quando o esposo finalmente chega um dia e tem coragem de olhar para os olhos belos da esposa quando ela acorda pela manhã, ainda sem a chapa, sem a prótese, ainda lá com a dentadura dentro, né, do copo d'água, com um pouquinho de vinagre, de álcool, de maçã. Estou brincando. Não sei onde é que você guarda a sua dentadura. E ele olha para ela e diz: eu te amo. Quem escuta, quem diz eu te amo, quer ouvir o quê? Eu também. Mudou o texto. Franziu a testa de quem disse. Amildou a coragem daquele que se arvorou na coragem de dizer eu te amo. Então nós precisamos compreender que não é a multidão que segue a nosso Senhor que faz com que hoje estivéssemos aqui. O que faz com que nosso Senhor nos acolha não é estarmos juntos à multidão, mas o fato de termos nos transformado pela graça do santo batismo em discípulos, em seguidores de Jesus, ou aquele contexto que eu acho tão belo, quando se fala em povo de Deus. Quando a gente tem coragem de sentir-se povo de Deus, integrantes da Igreja Católica, aí nós começamos a agir de forma diferenciada, porque atraídos por nosso Senhor, nos entregamos neste caminho de conversão, neste caminho de ressurreição.
Digo isso porque o evangelho escutado no dia de hoje, da festa da conversão de São Paulo, ali traz o iniciozinho daquele capítulo, uma crítica terrível. Vamos nos recordar rapidamente. Estão com pressa? Não está chovendo lá fora. E se a gente tomar sereno, vai gripar e não vem amanhã. Deus me livre numa hora dessa. O iniciozinho do capítulo do Evangelho do dia de hoje traz o momento da ressurreição do Senhor. Quando ele aparece, então, para aquelas santas mulheres que saíram das suas casas na madrugada e chegando até o túmulo, até o sepulcro do Senhor, a pedra não estava mais ali. E mulheres sempre preocupadas, elas se perguntavam: como é que nós vamos conseguir afastar a pedra para colocar os perfumes, para cumprir lealmente o que o ritual pede, como todo judeu deveria morrer e ser sepultado. E aquelas mulheres, quando se deparam com o sepulcro aberto, naquele instante, avistando então um homem vestido de branco, as mulheres não conhecem, Madalena não conhece aquele homem de aparência tão diferente e cheio de luz. Aquelas mulheres, depois que ouvem a voz daquele homem de aparência estranha, tão iluminada a aparência, saem dali e se encontram com os demais discípulos. São Marcos, neste capítulo, não chama os apóstolos de apóstolos, mas chama de discípulos. É discípulo quem caminha atrás do Senhor, mas quem anda à frente corre o risco de ser deixado, não porque o Senhor vai esquecer, mas porque facilmente vai perder o foco e vai dar um trabalho absurdo para que nosso Senhor venha e lhe convença de que ali é Ele, de que ali é o vivente que chegou até a sua vida, porque quando nós começamos então a nos perdermos naquilo que são os tantos cheiros que o mundo nos oferece, nos oferta, nos seduz, então nós vamos nos enganando e nos esquecendo de Deus. E ali a crítica é porque aqueles discípulos, os 11, eles são uma cambada de incrédulos e que têm o coração duro, porque não se convenceram naquilo que as santas mulheres disseram. Ele ressuscitou. Não se convenceram quando os discípulos de Emaús chegaram até aqueles 11 e disseram novamente: ele apareceu para todos nós, para nós dois. Continuaram incrédulos, com o coração duro, parados diante do fracasso da morte. Olha o perigo quando os nossos olhos não são capazes de olhar para a direção certa. É tão bonito quando a gente compreende que quanto mais o nosso coração se alargar, melhor se torna a nossa vida. Então, quanto mais eu mergulho dentro daquilo que é a minha vida espiritual, quanto mais eu coloco para fora os dons que Deus me deu, quanto mais eu dou risada dos problemas que eu enfrento e enfrentarei, mais tranquila se transformará a minha vida, mais tranquila se transformará a nossa vida. Não é assim que se faz, porque veja bem, nós cremos em quê? Todos os domingos, nas solenidades, nós professamos a nossa fé, dizendo que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, mas nós encontramos tantos buracos neste caminho, que daqui a pouco a gente começa a perder a direção, e deveríamos nos apegar à certeza da presença do Senhor em nosso meio, a presença que é capaz de nos notar onde quer que estejamos. Quando o nosso Senhor se encontra com Zaqueu, onde era que ele estava?
no alto de uma árvore. Desce, Zaqueu, a salvação hoje habitará em sua casa. Interessante, nosso Senhor de longe grita por aquele homem e o chama pelo nome. Então, nosso Senhor, no dia de hoje, também nos chama pelo nosso nome. Ele nos conhece em toda a nossa dimensão. Ele sabe de tudo aquilo que nós somos capazes e nos chama pelo nome, continua nos abraçando, continua estendendo a sua mão sobre a nossa cabeça e fazendo com que as tempestades, elas se arrefeçam, elas se acabem, porque mais do que Deus, ninguém. Mas nós não paramos por aí. Tem os encontros com Pedro. Eita, que beleza! São Pedro, um homem que diante de um discurso bonito de nosso Senhor, diz que estaria com ele para sempre, ao lado dele, se fosse preciso, entregaria a sua vida. Na verdade, entregou a vida. Mas antes de entregar a sua vida, ele o negou 3 vezes, dizendo que não o conhecia, nunca o viu, não fazia parte daquele povo. Você faz parte de qual povo? Eu tento responder todos os dias, diante da minha ruindade, diante do peso do meu coração, diante dos apontamentos cruéis da minha consciência. Eu todos os dias tento olhar para a minha vida e me compreender dentro do povo de Deus e tentar viver este amor que em momento nenhum nunca repeliu qualquer beijo meu quando entro para celebrar a Santa Liturgia. Momento algum deixou de me querer bem. Sempre esteve ao meu lado e, embora as minhas diversas negações, jamais deixou de me olhar. E interessante, você e eu, que em tantos momentos esperamos uma palavra de Deus. Eu acho bonito quando tem gente que diz: Deus me deu uma palavra, Deus me deu isso, Deus me revelou aquilo. Deus me dá o seu silêncio absoluto. E tempos depois, diante de muita ventania, é que vem um sinal. Por isso que gosto tanto de São João Evangelista, porque não fala em momento algum em milagres, fala em sinais. E nosso Senhor que me dá sinais leves, sutis, bem brandos, para ver até onde vai a minha sensibilidade de percebê-lo nas coisas. Começa então a fazer com que eu me convença de que o seu amor é insuperável, e mesmo sem uma palavra de repreensão que seja, porque às vezes a gente espera até uma bronca e não recebemos, simplesmente nos olha aquilo que ele fez com Pedro. Olha no olho de Pedro, e nesse instante meu coração também disparou, porque é como como se nosso Senhor estivesse olhando neste instante para mim, ainda não na cruz, mas carregando-a. E neste momento decisivo da nossa história, neste momento particular da nossa vida de fé, nós precisamos perceber o olhar dele, perceber o seu olhar que toca o nosso coração e espera que todos nós também nos convertamos, dirijamos o nosso olhar para ele. Aí vem a bagaceira que for, não tem preocupação. Pode ser o que for, quando o nosso Senhor lhe abraça, e quando você se deixar abraçar por ele,
vai ser um abraço tão bom que você vai deixar as miudezas de tudo. Por isso, Padre, que eu não tenho preocupação em festa. Esse monte de coisa que eu vejo, eu não tenho mais. Eu acredito tanto no que acontece aqui, daqui, e sei daquilo que vem dali, com tanta veracidade, que para mim é isso aqui. E eu vivo rezando para que Nosso Senhor volte enquanto a gente estiver aqui, dentro da igreja, durante uma missa. Que Ele não volte enquanto estivermos perdidos lá fora, desatentos lá fora, mas que Ele volte para cá, porque a gente vai se desgastar menos. Quando a gente aprender a viver daqui e dali, aí vem o resto todo que desgasta, que tira a saúde, que tira a paz, e a gente vai ficar com isso aqui, porque lá nos primórdios, na igreja primitiva, eles se reuniam uma vez por semana, aos domingos, para escutar a palavra de modo tão simples e repartir o pão. Escutar a palavra e repartir o pão. Escutar a palavra e repartir o pão. Porque aí eu vou sair daqui e não vou ter medo de quando eu ficar tonto e encontrar com o Senhor lá fora e Ele, por um segundo, turvar a minha visão, como fez com Paulo. Por fim, já me alonguei muito, mas tenha paciência, mais 2 minutos. Paulo não era um homem ruim. Nós jogamos pedra em Paulo, porque o passado de Paulo condenava. Não diga não isso. O seu passado não lhe condena. O seu passado faz parte da sua vida. E neste processo de conversão, Deus utiliza o seu passado, Deus se utiliza do meu passado para fazer com que estejamos no dia de hoje prestes a continuar a fazermos mais uma cirurgia. Porque todas as vezes que a gente participa de uma novena, todas as vezes que a gente participa de uma missa, é mais um pedregulho qualquer que a gente retira da nossa caminhada, do nosso coração, e nos tornamos mais leves. São Paulo se perde na sua visão, fica tonto, não entende de onde é que vem aquela voz, não enxerga quem é que fala com ele, mas diante da resposta, ele abranda os seus sentidos e se torna aquele que evangelizou de forma tão grandiosa as cartas que nos restaram, que estão em nossa Sagrada Escritura, mas possivelmente outras tantas que não estão ali, que se perderam no tempo, aquelas comunidades fundadas com apenas uma única intenção: viver de Cristo, viver para Cristo, porque se não tivermos Ele em nosso coração, em nossas ações, de nada valeu a nossa vida. Não joguemos pedra em São Paulo, quando ele ainda era Saulo. Não joguemos pedra em nosso passado, mas olhemos para tudo aquilo que a gente viveu com um olhar novo a partir de hoje, para que, renovados a partir da sua graça, da graça de Deus, termos então a compreensão que Deus é capaz de fazer maravilhas e Ele faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Por isso, olhai para mim, nos diz o Senhor, e sereis salvos. Permaneçamos nele e cortemos aquilo que o tempo vai destruir, a memória vai apagar, e lembremos que no último instante da nossa vida, quem vai chegar e sentar-se do lado da nossa cama, do nosso leito, do nosso volante, sei lá onde é que nosso Senhor vai chegar para nos chamar, não sei, vai ser Ele. Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.